Paz seja contigo. Nós estamos aqui para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Online e é um prazer estar com você. Nós estamos estudando juntos o livro de Tiago e hoje nós vamos concluir o estudo do capítulo 2. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações das próximas postagens e também dê o seu joinha, o seu like aí, cooperando com a gente no nosso canal, tá ok? Então vamos orar, vamos falar com Deus para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Pai querido e poderoso, queremos pedir que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito Santo e tocar em cada um de nós, nos ajudando a entender, nos ajudando a aprender a Tua Palavra. Ensina-nos, fala conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje é a aula de número 16 do nosso estudo do livro de Tiago. Lembrando você que nós não temos a intenção, o objetivo de fazer desse estudo um estudo com profundidade teológica. Mas nós vamos caminhando versículo a versículo, procurando entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da vida de Tiago. Na aula anterior, nós praticamente concluímos o capítulo 2. Eu deixei apenas pendente, uma questão que é discutida se há uma contradição entre o que Tiago ensinou com aquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Parece haver uma contradição entre eles. Então vamos ver se realmente há uma contradição. Vamos entender o que está acontecendo. Nos ensinos do apóstolo Paulo, nós aprendemos que fomos justificados, fomos e somos justificados pela fé. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo escreve assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Este mesmo conceito é ensinado por Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Veja o que o Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele termina dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tiago, por sua vez, faz afirmações como as que estão, por exemplo, lá em Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago ainda diz no capítulo 2, no versículo 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E no capítulo 2, no versículo 24, Tiago diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Afinal, somos justificados pela fé ou pelas obras? A fé é suficiente para a nossa salvação ou precisamos incluir as obras para sermos salvos? Bom, como ponto de partida, precisamos rever ou então relembrar alguns princípios inegociáveis. Na aula de número 1, que está disponível aí no canal de YouTube, é só procurar no canal no YouTube Wagner de Oliveira. Na aula de número 1 nós aprendemos que, primeiro, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a única fonte segura de fé e conduta. E nós aprendemos também na aula 1 que nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Cremos que a Bíblia foi escrita por homens, mas por homens inspirados por Deus. Tendo como base estes princípios, seria incoerente aceitarmos que o próprio Deus, que inspirou os escritores da Bíblia, se contrariou. Poderia Deus se contrariar ou se contradizer?
Sendo Deus perfeito e o inspirador da Bíblia, concluímos que não pode haver contradição. Uma possível razão para uma contradição poderia ser um erro de tradução, o que não é o caso aqui nesta passagem que nós estamos estudando. Uma outra razão seria ou poderia ser um erro de interpretação, resultado de uma leitura ou de um estudo desatento, de um descuido, ou então resultado de uma interpretação tendenciosa ou de uma interpretação mal intencionada. Veja que, na verdade, Paulo e Tiago ensinam a mesma coisa, e um e outro se completam. A aparente contradição ocorre quando deixamos de observar alguns detalhes importantes. Primeiro, Paulo e Tiago tinham como alvo público ou então pessoas diferentes. Eles tinham um público diferente ou pessoas diferentes eram alvo deles. Paulo, por exemplo, ele era um judeu e até a sua conversão a Cristo, ele era da seita dos fariseus. E como tal, Paulo sabia muito bem que judeus acreditavam que eram salvos pelas obras da lei. Sua mensagem combatia esta ideia, sua mensagem combatia esta doutrina da salvação pelas obras da lei. Ele precisava fazer os judeus convertidos a Cristo entenderem que as obras da lei não eram mais necessárias para a salvação, mas apenas a fé em Cristo Jesus. Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 10, no versículo 4, o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. No mesmo capítulo 10 de Romanos, nos versículos 9 e 10, Paulo diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Observe que no versículo 4, Paulo exclui a lei da justificação do homem e inclui a fé no versículo 10. O livro de Gálatas deixa bem claro que as obras que Paulo combatia eram as obras da lei, para ensinar os judeus convertidos a Cristo a doutrina da justificação e a consequente salvação pela fé. Veja o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde ou Cristo morreu em vão. Tiago, por sua vez, ele estava combatendo pessoas inclinadas a pensar que uma crença meramente intelectual nas verdades do cristianismo era suficiente para a salvação. Tiago criticava uma fé apenas de palavra e não de atos.
Criticava aqueles que só queriam debater cristianismo, que só se interessavam em teorias, mas não em prática. Perceba que quando Tiago menciona obras, ele não se refere a obras da lei, mas a ações de amor que são as consequências ou os frutos naturais na vida de quem tem a fé verdadeira. Quanto à justificação e consequente salvação, Tiago também crê e afirma que é pela fé, quando no versículo 23 ele diz, Tiago capítulo 2, versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso, a fé, imputado como justiça. Tiago procura nos mostrar que quem verdadeiramente é justificado e salvo pela fé em Jesus, demonstra, sem hipocrisia, mas naturalmente, a mudança provocada pela presença de Cristo em sua vida através de boas obras. Paulo ensinava esta mesma doutrina. Leia comigo novamente Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, mas agora vamos acrescentar também o versículo 10. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora ele acrescentando o versículo 10, o Paulo diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse mesmo texto de Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, eu quero ler para vocês na tradução da linguagem de hoje. Lá está escrito assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E nossa união com Cristo Jesus, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Percebe? Se verdadeiramente fomos justificados e recebemos a salvação pela fé em Jesus, nos tornamos novas pessoas. Como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17. Então nós nos tornamos novas pessoas, criadas por Deus para fazermos boas obras. Portanto, as boas obras, elas são a evidência de que nós somos salvos. Somos salvos pela fé e não pelas obras. As boas obras são a evidência de que fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Tiago, ele completa o ensino de Paulo dizendo que a fé, que não é demonstrada por obras, que não é demonstrada por obras de amor, que não é demonstrada por obras de caridade, que não é demonstrada por obras de misericórdia, de compaixão, Tiago diz que essa fé é uma fé morta, uma fé mentirosa, uma fé que não vale nada. Percebemos, portanto, que a aparente contradição entre Paulo e Tiago vem do fato de que tratavam de duas questões opostas que mereciam ênfases diferentes da parte deles. O Paulo mostrar aos judeus convertidos que a salvação era apenas pela fé e sem as obras da lei. E o Tiago era combater a fé apenas de palavras, a crença meramente intelectual nas verdades do cristianismo como suficiente para a salvação. Para a gente terminar, eu quero acrescentar algo. Há ainda a possibilidade de Paulo e Tiago terem usado o termo justificar com sentido ou significado diferentes. Por exemplo, a palavra competência, ela tem significados diferentes no uso comum do uso jurídico. No uso comum, no uso popular,
Competência significa aptidão, capacidade e habilidade. Já no uso jurídico, a palavra competência não significa a capacidade técnica ou o conhecimento ou a habilidade do juiz, mas o fato de ele, de acordo com as regras em vigor, ser a autoridade correta para atuar em um determinado caso. Uma pessoa incompetente é uma pessoa despreparada, sem capacidade ou habilidade. Já um juiz incompetente não é um juiz sem preparo ou sem capacidade, mas um juiz que não é a autoridade correta para julgar um determinado caso. O teólogo Marcos Granconato, ele diz que Paulo teria usado o termo justificar no sentido jurídico, ou seja, justificação no campo jurídico seria anulação da culpa e, consequentemente, anulação da condenação. Trazendo este conceito jurídico da palavra justificar para a teologia, Paulo ensina que a pessoa tem a sua culpa diante de Deus anulada e a sua condenação eterna anulada pela fé em Jesus. Tiago, por sua vez, ele usa a palavra justificação não no sentido jurídico, mas no sentido de demonstração ou de evidências. O homem demonstra sua justificação não somente pela sua confissão de fé, mas também pelas suas obras. Um corpo sem alma está morto. A fé sem obras é morta, disse Tiago. Um corpo vivo respira e transpira. E a fé viva tem boas obras. Você tem fé? Mostre a sua fé por meio daquilo que você faz. Quem fala que tem fé, mas não tem obras, tem uma fé morta. E uma fé morta é uma fé falsa. E uma fé falsa não salva ninguém. A fé verdadeira, ela muda o modo de viver da pessoa que a tem. Espero ter contribuído para o seu crescimento. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua compreensão. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela nossa aula de hoje. E quero pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo, o Senhor nos dê a total compreensão, o total entendimento desta questão que foi ensinada hoje. Senhor, continua a nos ensinar e a nos fazer lembrar tudo que nós temos aprendido contigo. Em nome de Jesus, amém. A aula ficou um pouquinho mais extensa hoje, mas porque o assunto exigia um pouquinho mais de tempo e dedicação. Espero que você tenha aprendido bastante, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima aula.